Olá, gente. Paulo Tedesco, retornando às mídias digitais, à mídia visual, depois de um tempo quieto, com algumas gravações extemporâneas. Quem já foi meu aluno sabe que eu adoro falar com o público. E agora, com a editora, com muita coisa acontecendo, eu não resisti, e até por pressões de alunos, de clientes, de amigos e de familiares, em função, né, da realidade do mercado editorial hoje, do mundo do livro, disseram para mim voltar a falar. Bom, cá estou. Para quem não me conhece, sou Paulo Tedesco, sou editor de livros, sou escritor de ficção e não ficção. A não ficção é sobre livros também e comunicação. E também sou escritor de ficção. Fiz alguns romances, ainda não os publiquei, mas eu tenho um livro de contos premiado. Breve falaremos sobre os livros de romance. Mas o porquê disso aqui? Porque eu tenho uma trajetória e que resultou no que você deve estar vendo, que é o consultor editorial. E eu venho já com muitos autores dando atenção. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente da gênese e do porquê do título serem os segredos do livro. Bom, estudante de história na faculdade, eu saí e fui morar nos Estados Unidos. Tive uma experiência maravilhosa nos anos 1990, 2000, na virada. E lá eu trabalhei com gráficas de jornal, gráficas de revista, pouca coisa de livro. Mas eu já tinha trabalhado antes no Brasil com alguma coisinha. Mas o meu forte realmente foi jornal e revista. Tanto a nível de gráfica, tanto a nível de produção impressa. Eu escrevia para jornais. A doença que eu imagino que muitos de vocês sofram, né, que é querer colocar no papel ou numa tela branca os seus sentimentos e escrever. Esse é o Paulo Tedesco. Eu escrevia no Jornal Pioneiro de Caxias do Sul, depois nos Estados Unidos, na comunidade brasileira. Chegando lá, rapidamente me relacionei, gosto de falar, né? A gente acaba abrindo as portas. Então, esse trabalho de acompanhar escrevendo, acabei me envolvendo com a produção dos jornais, das revistas de brasileiros, e conheci aquele período em que se utilizava fotolito. Se alguém conhece aqui deve estar rindo. Nossa, sou antigo. Então, mas eu peguei justamente a transição do fotolito para o que a gente tem hoje, se chama sistema CTP. Não vou entrar em detalhes, se alguém quiser de gráfica, posso explicar. Bom, voltando para o Brasil em seguida, decidi voltar ao Brasil depois de 5 anos lá. Vi que realmente o Brasil estava defasado em muita coisa, que me ajudou a rapidamente me estabelecer atendendo editoras dentro de uma gráfica. E aí foi a revelação, porque eu sabia muito, eu dominava muita coisa, atendia outras editoras, atendia autores independentes. Se alguém se lembra aqui da região de Porto Alegre, até fora de Porto Alegre, da editora e gráfica Nova Prova, do Vilmar Schlotfeld. Eu assumi atendendo editoras e atendendo autores e produções públicas, né? Alguns do Instituto Estadual do Livro, na época. Excelente trabalho. Mas eu vi que eu gostava tanto da coisa, eu me apaixonei tanto, ainda mais depois que eu entrei na produção do livro, na confecção mesmo, costura, cola, dobra, uma loucura, tipos de papel, plastificações, mudanças de máquina, nomes de máquinas, foi uma orgia editorial. Nunca parei de escrever. Claro, neste meio tempo eu estava na oficina do Charles Kiefer. Vamos deixar claro para quem não é do Sul aqui, né? O Charles Kiefer foi um dos pioneiros em escrita criativa no Rio Grande do Sul, fortíssimo. Muitos autores passaram por ele, autores hoje premiados, gente com jabuti, com carreira internacional. E muita gente que não se tornou autor também passou por ele e foram colegas meus durante alguns anos. Então me deu esse estofo de crítica literária, de produção literária, como o próprio mestre Charles Kiefer, que é escritor de ficção, premiado, disse: nós fomos forjados a ferro e fogo. Ou seja, aprendi a escrever com gente dizendo: o teu texto tem que melhorar. Por mais que tu te esforces, sempre há o que fazer. Então, gerou, né, minha gênese, me trouxe a isso. E me trouxe a tal ponto que, quando eu cheguei a lançar, já num processo de lançamento já de um segundo livro, o livro de contos, eu percebi que eu tinha mais a falar, mais a comentar sobre o livro, até por essa minha experiência muito particular, né, por essa experiência muito particular do atendimento na gráfica. E eu via muito livro com problemas de lombada, de texto, aqui é lombada, tá? O problema de lombada, problemas de título, muita coisa. E eu, né, não aceitava isso assim, quase que intuitivamente. Hoje eu sei que tem bons cursos a nível de pós, o mercado editorial, o mundo editorial.
E eu disse, mas por que não tem cursos para pessoas fora das universidades sobre o mundo do livro? E aí eu comecei a dar, então, criei um currículo próprio, independente, estudei por conta própria, estudei muito sobre produção de livro, mercado editorial, produção editorial, mercado editorial e produção escrita, são 3 coisas. Pois bem, aí acabei inaugurando meus cursos chamados, na época, Oficina do Livro. Dava aula presencial no Estúdio Clio, se alguém conhece aqui em Porto Alegre. Depois, em seguida, eu consegui, foi o primeiro curso de produção editorial à distância do Brasil, na PUC do Rio Grande do Sul. Maravilha, uma acolhida, eu era o único curso que não era vinculado a nenhuma cadeira de toda a PUC. Para quem não sabe, a PUC do Brasil hoje, já na época era a maior PUC, a maior universidade privada do Brasil em número de alunos. Isso há muitos anos. Hoje eu sei que ela é a maior PUC das PUCs, que tem muitas pelo Brasil, né? Pontifícia Universidade Católica. Foi uma acolhida maravilhosa, muitos alunos, foram 2 anos intensos, de uma turma atrás da outra, uma turma atrás da outra. E realmente reforçaram que, de certa forma, eu estava correto. Ou seja, o conteúdo que eu estava trazendo, ninguém estava disponibilizando. É um conteúdo de ordem prática, associado a um conteúdo de ordem teórica, que é o estudo do que é o livro, da sua história, do seu passado e das suas realizações, das suas conexões com o presente. Algo muito mais do que um conhecimento trivial, banal, como um hobby, e também um conhecimento que você não precisa fazer gigantescas faculdades, embora seja essencial, para aprender. Mas você tem que, principalmente, se aprofundar em elementos do livro, deste meio de comunicação, que eu demorei um tempo para entender isso aí. Sim, o livro em papel é um meio de comunicação. Eu, muito contente, né? Tudo decolando, passados alguns anos, já dando aulas, acabei virando, na época, eu me chamava uma espécie de consultor, porque eu ajudei algumas editoras a inaugurarem, ajudava autores a fazer. Surgiu um convite para me inscrever no principal boletim brasileiro do mercado editorial, mais influente, de melhores anúncios, possivelmente o único boletim, já com muitos anos, porque eu já acompanhava ele à distância desde os anos 2000, 2001, 2002, e em 2015 comecei a escrever no publishnews.com.br. E ali, então, foi a coroação para mim de um processo muito longo de estudo, de pesquisa, para mim ter a segurança, né? Vocês, quem gosta de escrever, e em especial escrever e publicar, né? Eu digo, escrever na internet, você automaticamente é lido. Na época não tinha, as redes sociais estavam engatinhando, já estavam até bem, mas não era o que é hoje. E você escrever e publicar em seguida a sua crônica, você fica até achando estranho, né? Então, nesse processo de amadurecimento do meu trabalho, da minha pesquisa, por que não, e da minha comunicação, olha que legal, né? Eu estou comunicando a comunicação, isso eu acho uma coisa fantástica. E, partindo do livro como, né, esse elemento muito importante e extremamente questionado, né? Porque temos a questão do e-book, do livro digital, o que é livro digital, o que não é, o livro em papel vai durar ou não vai, e aí já começamos a falar dos segredos do livro. Bom, achando eu que estava tudo bem, estava ali, tirei umas microférias, fui lá para o Canadá, um grande amigo, fiquei um período na casa dele, e lá eu tive contato, pesquisando, lendo, enfim, com o que eles chamam de pitches, deixando claro, no esporte americano, o segundo esporte americano é beisebol, ou beisebol, e lá o pitch é o arremesso do arremessador em direção ao batedor, ou rebatedor, que é o cara do bastão. O pitch é quando começa o jogo, né? Ele dá a rebatida. E o pitch para nós aqui, e para eles também, era o encontro de autores com agentes literários. Ou a apresentação do autor e seu texto, seu romance, crônica, conto, novela, né? Literatura fantástica, era justamente o momento de apresentar para o mercado, portanto, para o agente literário. Lá eles têm mais de 1.500 agentes literários. Eu falo Canadá e Estados Unidos, eles são integrados economicamente nesse aspecto, é impressionante. Até porque tem a língua inglesa, embora tenha o lado francófono da língua francesa falada no lado do Canadá, mas a língua inglesa acaba predominando nesse mercado, que a língua inglesa é o maior mercado do mundo editorial. Resultado, eu vi que eles tinham uma coisa que nós não tínhamos. Nós temos meia dúzia de agentes literários do Brasil, de um lado, e de outro uma bota massa de gente querendo publicar. E, ao mesmo tempo, temos uma massa incrível de autores estrangeiros ocupando lugar de autores brasileiros.
Eu disse, meu Deus, eu sou autor também, gosto, sou uma espécie de editor. Na época eu não me considerava 100% editor. Eu disse, era só um consultor. Eu disse, mas por quê? Por quê? Aí nasceu o consultor editorial. Eu disse, não, eu não vou ser um coach, mas eu vou ser editor, vou ajudar o pessoal, mas também vou ser um consultor, eu vou orientar o pessoal a melhor chegar. E essa estratégia que nasceu o consultor editorial. Então eu fico muito feliz de contar esse processo, essa longa caminhada. São anos, né? São 10, 20 anos que eu estou falando para vocês aqui, de uma caminhada fantástica, de uma experiência atrás da outra, lidando diariamente com autores, eventualmente editoras parceiras, gráficas. Tivemos a mudança gigantesca da impressão offset para a impressão digital, que esse foi o que o digital proporcionou. Talvez uma mudança muito maior, expressivamente maior do que o livro digital. Para nós do mercado não foi o livro digital que mudou a nossa vida, o que mudou foi a entrada do digital, que mudou totalmente o processo interno de produção do livro a nível de papel. Então, uma das coisas que a gente... aí a consultoria editorial começou a acontecer devagarzinho, eu comecei a atender alguns autores, inicialmente de forma individual. Eu lembro alguns nomes como Beto Zacchia, que um dia eu quero trazer aqui, agora ele deve estar lá pelo interior do Amazonas, Ricardo Mitucci, Luísa Tomé, Laura Tomé. Tem uma turma boa aí, né, que eu atendi no primeiro ano, porque eu fazia uma espécie de atendimento individual. Ajudava a fazer o texto e ajudava a publicar. Isso foi alguns autores. Mas em seguida, gente, aí foi legal. Eu vi que não estava rendendo. Eu vi que não estava rendendo, porque os autores me obedeciam, mas não faziam tudo. Eu disse, não, espera um pouquinho. Tem que seguir o que eu estou falando, porque eu sei a regra do sucesso. E não deu outra. Né? A gente comecei a me tornar editor, cada vez, não, eu vou publicar, vamos publicar em conjunto, e surgiu, então, algo que já existia, né, de outros mercados, que é autopublicação, onde o autor paga para se publicar sobre um nosso selo. E eu considerava isso, com a mudança do digital, e aí veio a segunda etapa. Surgiu, então, um livro digital de baixas tiragens. O que eu estou querendo falar? Você pode imprimir 50 exemplares, você pode imprimir um exemplar, 10, 20, 50, 100, 200. No passado, quando eu comecei, gente, eu estou falando para vocês de 2005 aqui no Brasil, era 1.000 exemplares fácil, 10 mil reais, na época que o dólar estava quase um e pouco, R$2 o dólar. Então, assim, 10 mil reais é muito dinheiro para testar um livro. Para testar um livro. É impressionante, era dinheiro jogado fora e você ficava com uma pilha de livros parado em casa, porque tu fazia o que eu chamo agora de pitch, de lançamento do seu livro, um caminhão de dinheiro, porque ainda tinha a criação, tinha a diagramação, tinha a revisão, tinha tudo do processo que eu vou comentar ao longo dos podcasts que eu espero desenvolver aqui. Tinha tudo isso e você ainda gastava essa fortuna. Então, qual o processo que acabou acontecendo com o consultor editorial? Sim, somos promotores de pitches, né, de arremesso de livro. Em que sentido? Justamente, eu hoje, inclusive, estava conversando com um autor, né, e pela internet, ela mora na França, e foi para lá há pouco tempo. Mas e as quantidades, como é que fica? Eu disse, não, vou te contar a melhor coisa. As pessoas, quando pegam um livro, você quer que uma pessoa influente, porque a gente sabe que no Brasil é muito por indicação, né? O professor que indica, um jornalista, que mais aqui? Um ator de TV, um político, ele vê o livro, ele vai indicar para alguém ler. E você vai dar um e-book digital para ele ler, ele tem pilhas de arquivos, ele não aguenta nem ver celular na frente dele. Ele vai dar um tablet, ou um tablet da Amazon, não vai. Ele vai querer o livro em papel para ler na cama. E detalhe, ele vai ler as primeiras páginas. Porque uma pessoa, quando ela é muito requisitada literariamente, jornalisticamente, ela não tem tempo para ler. Ela seleciona os livros, né? É literalmente uma pescaria que ela faz. Vou ver esse aqui, pá, puxa. E o livro de você, que está começando a escrever, não é diferente. Ou que já escreveu e está querendo continuar publicando. Não é diferente. O cara ou a cara, né? Ou mesmo um político, um assessor dele, ele vai ler as primeiras páginas, se interessar, fica, se não interessado. Ou às vezes faz uma crítica, porque é teu amigo, faz uma crítica ali, é legal, política, né? Faz um H, e depois vai parar. Para a pessoa ir até o final do livro, ela precisa do papel e ser agarrada por uma série de fatores. Literalmente. Agarrar a atenção do leitor tem uma série de fatores. E algumas coisas eu aprendi no consultor editorial que me trazem isso. Andorinha sozinha não faz verão. Não faz verão. Não. Eu sou consultor, mas não sou super-herói. E não sou aventureiro. Já brinquei de aventureiro. Aventureiros da terra desconhecida, né? Do mundo mágico, como desconhecido. É uma historinha assim. Mas não, eu tenho parceiros. Eu acabei desenvolvendo, então, a minha esposa Ângela,
se tornou minha sócia, proprietária da consultoria editorial. Ela entrou comigo ao longo do processo, sofreu bastante, dá para dizer que ainda sofre, porque o processo editorial, quem já o fez, sabe como ele é diferente de todos os outros mercados. Eu, inclusive, nas minhas aulas, eu dizia que livro não é Coca-Cola, não é maisena, não é refrigerante, porque ele tem inclusive uma precificação intrínseca. O que eu quero dizer? Depende do título, depende do acabamento. Às vezes você pode fazer algumas coisas que vão chamar a diferença, mas se ele for comparado a outro produto, você afunda. Dá um exemplo clássico aqui, que para mim é maravilhoso. Quantos livros vocês já viram com propaganda de página inteira na Zero Hora, aqui do Sul, o Globo em São Paulo, e com outdoors? Eu vi. E sabe quantos vendendo graças aos outdoors, a campanha de mídia pesada? Nada. Eu conheço gente que botava, uns anos atrás, 20 a 30 mil reais em mídia do seu livro. Um autor que tinha muito dinheiro e 20 mil reais para ele era tranquilo. Não me pergunte como. Mas ele botava. E a venda era desastrosa, para não falar nula. Por quê? Porque o livro tem um comportamento muito próprio, muito particular. E a Ângela, então, está aprendendo, está entendendo essas dinâmicas, né? E eu, nesse processo, isso é bom comentar aqui com vocês, de tentar levar essa mensagem adiante, da importância do livro, lancei um livro chamado Livros, um Guia para Autores. Né? Foi uma parceria com uma editora que eu dava assessoria na época, e foi um ambiente muito feliz, muito legal. Por quê? Esse processo de lançar o livro, eu estava falando de livros sobre livros, e esse livro foi premiado, né, pela AGE, Associação Gaúcha de Escritores, como chama agora? Livro especial, categoria especial, exatamente. Então, isso criou um ambiente fantástico. Bom, é uma evolução, gente, é um construto. Inclusive, quando eu atendo editores de autopublicação que vêm a nós, eu acabo ensinando o autor a muita coisa. O autor me ensina também. Mas é um aprendizado mútuo. É um processo de amadurecimento que todo mundo acha, repito, que é Coca-Cola, que é como um churrasco. Vou lá comprar carne, o carvão, eu gosto de assar a carne, né? Assa ali, todo mundo come, acabou a relação de consumo. O livro leva meses ou anos para ser bem produzido, depois de escrito. Se ele ainda tiver que ser por escrito, bom, aí coisa mais ainda. Leva anos, de 6 meses a ano 2, para ser bem publicado. E sabe o que vai acontecer com isso? Se você não respeitar isso, pode naufragar seu projeto. Então, essa é a diferença. Se você não respeitar o tempo do livro, a própria maturação do conteúdo e ter um editor como eu ou outros, a gente faz acontecer. A gente muda a realidade do livro. Então, assim, nesse processo, surgiu, lá pelos anos, a editora estava andando, surgiu a possibilidade, então, de trabalhar com livros via marketplace. Sim, pensamos em vender, eu e a Ângela, então vamos vender livros marketplace em paralelo à editora. Nossa, foi assim um mundo que se descortinou. Foi mesmo. Mas o Mercado Livre, em certos momentos eu me vi lá vendendo no Carrefour. Nossa, meus livros estão do lado de um liquidificador, né? É uma batedeira aqui, né? É a batedeira e o livro. E foi isso, ponto frio. E foi uma experiência maravilhosa, mas também foi dolorida. Porque nós vimos as margens, que é aí onde a porca aperta o rabo. Vimos as margens, vimos o problema do envio, dos retornos, ou vimos mais que isso, como também, isso se fala, um marketplace pode quebrar uma empresa, se não for bem conduzido o processo. Por que muita gente se frustra com o marketplace, que se avisa, a salvação, o digital ele é bom, mas a salvação é um trabalho bem feito com inteligência. E é muito complicado se você está sozinho. E aí o ponto do consultório editorial. A gente auxilia nessa parte também. Nós reduzimos, passada a pandemia realmente nos ajudou bastante, mas também nos afetou fisicamente, também pegamos Covid, retornamos da pandemia e tocamos a editora, que hoje, a editora consultoreditorial.com, né? Tá muitas atividades, muitos serviços acontecendo, muitos livros. Mas o mais importante é que trouxemos uma expertise, a Ângela com livraria, com logística, com a gestão financeira, né? E eu com essa parte da gestão
Do editorial, claro, acabamos trazendo bons revisores, bons tradutores ou versores para o inglês ou para o espanhol, até o chinês eu consegui bons versores. Isso é uma coisa que eu vou aprofundar com vocês, porque é fundamental vocês entenderem hoje a presença do livro. Também fizemos audiolivros, temos um catálogo pequeno em audiolivros, é uma questão bem interessante, de e-books, por que não? O próprio e-book, eu estou passando assim, fazendo um en passant para vocês, porque o universo é amplo. Eu sempre brinco com o pessoal que esse assunto antes dava uma aula de 8 horas, 8 horas aula ou mais. Então, hoje eu tento ser sintético, mas é dificílimo. O pessoal que é atrás das câmeras que está pulando para mim, porque realmente eu consumo o tempo. Mas vamos lá. Né? E tudo isso que eu falei tem uma soluçãozinha, uma palavra que se resume tudo, gente. Os segredos, ou duas, né? Os segredos. Os segredos do livro. Você, por ser leitor, e eu era um leitor, sempre fui, desde guri, como dizem aqui no Rio Grande do Sul, mas eu achava que entendia de livro. E não entendia do livro. Esse é o problema. Você acha que toma água todo dia, você entende tudo de água. E não é assim. É impressionante. Então, foi aí que eu comecei, o consultor editorial deu um salto, quando eu também comecei a entender que não adiantava só eu escrever um livro sobre livros, eu dar aulas, e também só conduzir a mão do autor. Eu tinha que ajudar a pensar o livro, a acontecer o livro. E aí surgiu a importância de quem? Do editor. Gente, meu Deus, que parto, como diz aqui, né? Que parto, que dificuldade. Porque você passa a ser um coautor e o teu nome está num cantinho. Às vezes você nem está ganhando muito por isso, às vezes está. E você vê como muda título, como muda a diagramação, como muda, inclusive, a ordem dos capítulos, como você ajuda, e isso foi se aprofundando. Foi ficando pior, no bom sentido, né? Se é que pode ser, né? Foi aprofundando. Então, esse processo também levava à visão do mercado. Esse livro infantil, ele vai para onde? Literatura fantástica vai para onde? Né? Crônicas, ou textos de Facebook. Como é que nós vamos fazer? Nós tivemos uma autora maravilhosa que começou por incentivo meu, Ana Marçom. Né? Ela só escrevia no Facebook umas piadinhas, umas sacadas geniais. Tipo, vamos botar isso num livro. E aí surgiu A Cobra da Laranjeira e outras crônicas azedas. Hoje ela já está no 3º livro, por conta. E continuamos conversando e dialogando. E essa visão de que, vocês veem, eu falei em gêneros, eu falei em crônicas, então, que é outra questão interna, que você vai associar o seu gênero, que não é necessariamente o gênero literário da academia. Olha o pessoal das letras aí, ó. Hello! Gênero acadêmico é uma coisa, é ótimo, temos que estudar. Gênero comercial, literário, editorial é outra. Isso é interessante, porque isso muda totalmente uma perspectiva. Eu posso fazer um livro de crônicas, contando histórias de crianças ou infantil, e o livro passa a ser um tipo de literatura infantil muito comum nos Estados Unidos, o caso de Diário de um Banana. O que é Diário de um Banana? Crônicas infantis. Mas como assim? É assim, são pequenos excertos de histórias meio, né, sem pé nem cabeça. Os caras, é um best-seller a nível mundial. Então, isso é fundamental. Exatamente. Aí uma das coisas que eu vou querer comentar e eu vou lançar aqui são as coisas que estão acontecendo hoje no mundo do livro, os livros que nós estamos lançando, sempre dando dicas, né? Alguns livros que a gente está produzindo, ideias. Eu já acabei de conversar há pouco com o maior distribuidor de livros, pelo menos da América Latina, de livros digitais. Ele se interessou muito em fazer parte do nosso programa ali adiante, possivelmente virtual, porque é um pessoal que está lá por Rio, Minas, né, São Paulo. Uns estão até na Alemanha, um está na Suécia. Então, tudo isso eu quero trazer para nossas conversas, trazer a questão, inclusive, da escrita criativa, com uma importância de todo mundo fazer uma escrita criativa. Eu falo todo mundo? Sim, senhor, na escola também, porque nós aprendemos a ser melhor leitores e não escritores. O escritor vem depois. Primeiro temos que aprender a ler melhor, a observar as diferenças, a entender a complexidade um pouco maior do texto, para, a partir daí, exercermos a escrita, que hoje está acontecendo ao contrário. Muita gente, muito pouco lê, mas tenta se expressar escrevendo. E trava, fica girando no mesmo pé. Não, temos que ler antes, estudar bastante e estudar sobre a escrita. Isso tem um currículo maravilhoso que eu posso aprofundar. Por último, eu vou comentar uma coisa que agora está acontecendo, que é a Feira do Livro de Porto Alegre. Felizmente, né, essa pandemia, desmanchou, desestruturou muita coisa. A feira aconteceu ano passado de forma tímida, e esse ano já começou a se recuperar, já veio gente já de fora do país. Aos poucos, ela espera que ela volte.
E ela tem uma importância em que ela aproxima, ela deixa na rua o livro ao alcance do leitor. Então ela é uma espécie de, ela é uma contradição em si, porque ela, ao mesmo tempo que ela não é um festival literário onde você vai participar de eventos em torno do livro, mas ao mesmo tempo é uma forma de popularizar o alcance do livro. Hoje em dia ainda mais, porque a pessoa que trabalha, por exemplo, numa cidade grande como Porto Alegre, qual o tempo que ela tem que ir, muitas vezes, um trabalhador, para ir para um shopping center para procurar um livro? Ou você compra pela internet, imagina que muita gente aqui compra pela internet, o tempo que leva o livro para chegar em tuas mãos. Enquanto que numa feira você tem vários livros, você pode escolher, olhar, comprar às vezes com saldos, com descontos. Então, essa oportunidade do contato com o livro em espaço aberto e tomar um café é a oportunidade maior da Feira do Livro de rua. Queiramos que agora, com as coisas mudando ao longo do ano que vem, a pandemia, né, deu o que tinha que dar, as feiras do livro em todas as cidades. O Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios. Nós tínhamos, há pouco, metade disso só de feiras de livro. Vocês acreditam? 200 municípios fazendo feiras de livro. É um sonho no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, eu acho que é o que mais tinha feiras de livros no Brasil. Agora, obviamente, que desbaratou tudo, né? Agora não sabemos. Mas torcemos para que o poder público das cidades, como Caxias do Sul terminou há pouco a sua feira, que também esteve ameaçada, se recupere. E, por fim, eu passei, também terminou a maior feira do livro do mundo, que ela não vende livros, ela vende direitos autorais, ela vende negócios do livro, que é a Feira de Frankfurt. Mas isso é uma dica que eu vou dar para vocês, numa outra oportunidade eu vou aprofundar. Mas isso é importante para encerrar, essa visão do início, meio e fim. O fim é o mercado, o início é a escrita e a estratégia do consultor editorial. Eu acredito que era isso que eu tinha para vocês por enquanto. Gente, foi um prazer. Aguardem na próxima. Se tudo der certo, vamos estar ao vivo também.